Olá família, graça e paz, tudo bem? Mais um vídeo aqui na nossa série Reinando em Vida e falando acerca do princípio das primícias. Eu quero falar hoje sobre o propósito disso. Na verdade, não existe um propósito, né? Inúmeros propósitos nós vamos ver acerca desse princípio das primícias, mas eu coloquei esse como título do vídeo para nos ajudar no entendimento e na revelação do princípio das primícias. E para isso eu quero ler com você lá em Deuteronômio 26, que é uma outra passagem que fala acerca das primícias. Deuteronômio 26, versículo 1 diz assim: Ao entrar na terra que o Senhor seu Deus lhe dá por herança, ao possuí-la e morar nela, você deve pegar as primícias de todos os frutos que colheu na terra que o Senhor seu Deus lhe deu, colocá-las no cesto e ir ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Você chegará ao sacerdote que estiver de serviço naqueles dias e lhe dirá: Hoje declara ao Senhor seu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos nossos pais. O sacerdote pegará o cesto e o colocará diante do altar do Senhor, seu Deus. Então você testificará diante do Senhor, seu Deus, dizendo: Meu pai foi um arameu prestes a perecer. Ele foi para o Egito e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser uma grande nação, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram, oprimiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu a nossa angústia, o nosso trabalho e a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e milagres. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então você as colocará diante do Senhor seu Deus e se prostrará diante dele. Você se alegrará por todo o bem que o Senhor seu Deus tem dado a você e a sua casa, e também se alegrarão os levitas e os estrangeiros que morarem onde você vive. Aleluia, gente. Então, esse é mais um texto onde nós vemos acerca da lei das primícias. Eu falei para você no outro vídeo que nós então não vamos ver simplesmente como uma lei, nós vamos ver como um princípio. E não há problema de ver como lei. É só para facilitar o seu entendimento e mostrar para você que é muito mais profundo daquilo que nós podemos imaginar. Porque o reino de Deus está ligado com princípios. Esses princípios são fundamentos e todos esses princípios juntos, eles formam então a cultura do reino. E a vontade de Deus é que a nossa vida, ela então manifeste o reino do céu aqui na terra. Então, a partir de uma cultura. Então, quando nós vamos ver aqui a questão das primícias, né? Da lei das primícias, da oferta das primícias, ela está ligado com ofertar, está ligado com entregar. Eu também falei para você que primícia então está ligado com honra, nós colocarmos Deus como primeiro, estabelecer Ele como primeiro, e também a oferta das primícias, então ela serve como permanecer, né? Que Deus permaneça sendo o primeiro da nossa vida, é uma espécie de exercitar o nosso coração. Então não é somente uma fala, não é somente uma declaração vazia, existe uma realidade. Essa é a diferença do princípio da lei. A lei, ela pode ter ação, ela pode ter atitude, mas o coração está longe. Ok? O coração está longe. Jesus fala isso para os religiosos, né? Vocês me honram com a boca, mas o coração está longe. Então eles somente tinham atitude, né? Ou seja, era somente uma questão exterior, era só uma questão de obedecer à lei, mas sem entender de fato. Quando eu vou para esse entendimento, e essa palavra poderosa, entendimento, eu acesso o princípio agora, eu tenho clareza desse princípio. Então agora as minhas atitudes não é somente atitudes vazias, exteriores, não, elas estão ligadas com o coração submisso ao rei. E isso então faz com que os princípios do reino sejam estabelecidos na minha vida. E aqui, nesse texto, nós vemos 4 aspectos, né, acerca do princípio das primícias. A orientação de Deus a entregar uma oferta de primícias está ligado com 4 aspectos que são expressos a partir disso, né? E o primeiro deles é lembrar do que Deus havia feito por Israel. Então o texto diz que havia uma promessa, havia uma terra, havia algo que Deus tinha falado já para os patriarcas. Só que aí então por conta, né, do todo o cenário que acontece, os egípcios, eles colocam Israel debaixo desse peso, desse jugo de escravidão. E Deus libertou esse povo para cumprir com a sua palavra. E então o povo, quando iria entregar a oferta das primícias, não era para lembrar simplesmente
deles ter sido escravos. Não, mas é para lembrar que eles foram libertos. Então a oferta das primícias está ligada com lembrar do que Deus havia feito. Deus fez algo, Ele nos libertou do Egito, Ele nos libertou o nosso povo, então agora nós somos livres. Então eu imagino que quando essas pessoas entregavam a oferta, né, havia uma alegria, um ambiente de alegria imenso. Por quê? Porque lembramos, o Senhor nos libertou, nós estamos na terra prometida, nós estamos nessa terra que mana leite e mel, porque o Senhor, Ele fez algo que Ele disse que ia fazer, Ele nos libertou lá do Egito, Ele nos libertou daquele lugar. Então, ou seja, é um motivo de honrar a Deus. Lembra que eu falei para você da cultura da honra, do princípio da honra? É uma maneira de honrar a Deus por aquilo que Ele fez. O centro não é o homem, a ação, a atitude, mas sim Deus. Então Deus libertou. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, gerar gratidão. Então o propósito da oferta das primícias aqui está ligado com gerar gratidão, por manter esse coração grato. Não é somente uma atitude isolada, mas permanecer com o coração grato, porque o Senhor nos libertou, mas o Senhor também nos introduziu numa terra que mana leite e mel. O Senhor nos colocou num lugar onde Ele mesmo disse que nós plantaríamos, nós semearíamos e íamos colher 30, 60, 100 vezes mais. O Senhor nos falou que ia nos colocar aqui nesse lugar e o Senhor nos colocou. O Senhor tem nos abençoado. Então, quando era entregue essa oferta, o sentimento, ou seja, o espírito era de gratidão. E a questão da gratidão está ligado com a revelação da graça de Deus. Você sabia disso? Então só é grato aquele que sabe que não merece. Então ele agradece, ele é grato, é uma expressão de graça de Deus. Então ele é grato porque ele não merecia, mas Deus deu. Ok? E a ponto dele ser grato, né? E essa gratidão, como eu falei, ela não é somente palavras, mas a gratidão agora está ligado com atitudes de gratidão, está ligado com uma ação de gratidão. E isso acontece, obviamente, pela fé. Então eu creio, não é um sentimento, ok? É uma decisão, é uma atitude. Então a oferta das primícias acontecia isso, o povo era agradecido, era grato. Senhor, está aqui os nossos primeiros frutos, está aqui os melhores frutos, porque nós somos gratos ao Senhor. O Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos levado a prosperar, o Senhor tem cumprido com a Tua palavra, o Senhor é fiel, o Teu favor está sobre nós, nós somos o Teu povo. Terceiro, gerar também a adoração. E a adoração está ligado com oferta. Ô irmãos, quando você vê Abraão e Isaac, quando eles estão subindo o monte, né, a palavra diz que Abraão disse para os servos que vão ficar ali, ó, eu e o moço vamos subir lá e nós vamos adorar ao Senhor. Mas só um pouquinho, Deus tinha pedido para ele ofertar o filho. Então oferta é sinônimo de adoração. Então a maneira de nós adorarmos a Deus é ofertando, ou seja, é entregando. Você sabia que a palavra adoração é isso? É entrega. A adoração está ligado com entrega. Quando lá em João 4 diz, né? Vejo que muitas pessoas gostam desse texto, mas sem a revelação dela, sem o conhecimento e entendimento, né? Que Deus procura os verdadeiros adoradores. A pessoa acha que é simplesmente alguém levantar a mão e cantar. Ok, isso também é um ato de entrega. Mas a adoração está ligado com doação, com entrega. Adoração, doação, eu entrego, então é oferta. Então eu oferto a Deus. É o que Paulo fala em Romanos 12:1, né? Que nós somos, então, a nossa vida, né? O nosso corpo é esse sacrifício vivo. Nós devemos entregar o sacrifício vivo. Nós somos, a nossa vida é um sacrifício vivo. Então isso é uma vida de adoração, é de entrega. E só entrega, só oferta quem honra. Então nós fizemos isso porque nós honramos a Deus. Nós adoramos a Deus porque nós honramos a dele, nós entronizamos a ele, ele é soberano, nós honramos a Deus, adoramos a Deus com as nossas palavras, sim, com o nosso corpo, nós levantamos as nossas mãos, nos prostramos diante dele, isso é adoração, mas também adoramos a Deus com o quê? Com os bens que ele colocou na nossa mão, com as posses que ele colocou na nossa mão, com o resultado do fruto do nosso trabalho, então isso é adoração. Então a oferta das primícias, o princípio das primícias está ligado com a adoração. Entende? Está ligado com uma atitude de adoração, de honra a Deus. E para finalizar, quarto aspecto, está ligado com preservar os valores. Preservar os valores, ou melhor, preservar a cultura do reino. Preservar os valores no coração do povo. Ou seja, lembra que eu falei para você que os princípios
juntos, eles somados, eles formam a cultura do reino. Então aqui as primícias, elas estão ligadas com um princípio do reino de Deus. Então quando eu atuo, quando eu faço algo, há o quê? Há uma preservação de valores, há uma preservação de cultura, primeiro, no coração do povo de Deus. Quando a gente vê Israel, lá em Josué, que eles passam, né, o Rio Jordão, lembra que Deus fala, pega 12 pedras e faz um altar. E toda vez, né, que as crianças ou ainda as pessoas perguntarem o que é isso, vocês vão explicar tudo o que aconteceu. Era para que então aquilo? Era um altar para preservar os valores. E é isso que acontecia, né, quando havia essa atitude de oferta das primícias, permanecia, ou seja, preservava os valores do reino no coração de quem ofertava, de quem entregava. Então, ou seja, uma maneira de eu permanecer, uma maneira de eu preservar. Só que também agora essa cultura, ela é passada de pai para filho. Então os filhos, eles estão vendo os pais fazerem, ok? Eles estão aprendendo, é isso que é manifestar o céu aqui na terra. É quando os filhos veem os pais fazendo, você sabe o valor que tem isso. Então não é simplesmente eu falar para o meu filho que nós temos que dar as primícias para Deus. Não, é quando eu entrego as primícias para Deus. Então eu falo, mas eu estou fazendo. E o meu filho está vendo. Os filhos viam os pais entregando as primícias para Deus. E aquilo fazia o quê? Fazia com que essa cultura do reino, ela fosse sendo instaurada nos filhos. Né? Há um provérbio que diz que nós temos que inculcar na cabeça dos nossos filhos as leis ou os princípios do reino, ok? Então isso, e também o outro aspecto, né, no texto diz que os estrangeiros ficavam alegres, ou seja, os estrangeiros viam os judeus fazendo essa oferta, ou seja, eles influenciavam. E aí que está, né, o que Jesus diz em Mateus 5, que nós somos sal da terra e luz do mundo, brilhar a nossa luz diante dos homens para que nosso Pai seja glorificado. Então quando havia oferta das primícias, os filhos eram impactados, eu preservo a cultura do reino no meu coração, os meus filhos são influenciados, mas também os de fora, os estrangeiros eram influenciados, eles viam, eles adoram a Deus, eles têm uma posição de adoração, eles realmente entregam a Deus. E a cultura do reino, ela manifesta e influencia o lugar aonde aquelas pessoas estavam. E assim é a nossa vida. Quando nós vivemos, estabelecemos o princípio das primícias como um fundamento da nossa vida, a nossa vida ela é impactada, a nossa casa é impactada e as outras casas são impactadas através de nós. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.